pessoas, sejam bem-vindos ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Sigel e esse é mais um vídeo nosso aqui na internet. Vídeo, aliás, que deveria ter ido ao ar alguns dias antes, porém, correria de final do ano acabou não dando tempo. Muito bem. Dia 20 de novembro comemora-se no Brasil o Dia da Consciência Negra. Alguns lugares falam-se em Semana da Consciência Negra. Particularmente eu acho mais interessante falar em Semana da Consciência Negra. E todos os anos, quando essa data se repete, é muito comum a gente ouvir argumentos idiotas, que tendem a soar não racistas, mas no fundo são racistas. E alguns deles são até bem românticos, que mostram uma ideia de humanidade unida, muito bonitinho, mas que na prática evidenciam apenas um desconhecimento da realidade social. Então, nesse vídeo, eu quero falar justamente com vocês sobre coisas que costumam ser ditas no Dia da Consciência Negra que são idiotices. E, por favor, se você fala alguma dessas coisas, tente pensar um pouquinho melhor a respeito. Vamos lá. Primeira coisa muito comum no Dia da Consciência Negra é esse argumento romantizado. Por que falamos em consciência negra? Por que não falamos em consciência humana? Vamos deixar as diferenças de lado. Não vamos ter um dia para enfatizar que existem um negro. Isso cria apenas mais separação entre os povos. Galera, por favor, se você fala isso, pense um pouquinho melhor sobre isso. Você quer um Dia da Consciência Humana para quê? Para comemorar o fato de que alguns seres humanos sempre se julgaram superior a outros seres humanos, escravizaram, exploraram, oprimiram durante 2, 3, 10 mil anos de história? É isso que você quer? Não, não se trata de um Dia da Consciência Humana, mas se trata de um dia de lembrar todos os seres humanos brancos ou negros, ou de qualquer outra cor, que houve durante mais de 350 anos na nossa história a escravidão. E que não eram os brancos, não eram os asiáticos que eram escravizados, eram os negros. É um dia de lembrar também que a maior parte da população brasileira em situação de cárcere, presos, em cárcere, são negros, que a maior parte da população brasileira vivendo em pobreza é negra, que a maior parte da população brasileira com menos acesso à saúde e educação é a população negra, e isso precisa ser lembrado. Não se trata de dizer que negro é melhor ou pior, mas se trata de resgatar esse aspecto tão sombrio da nossa história e não deixar que isso seja esquecido. Por isso não um Dia da Consciência Humana. O Dia da Consciência Humana tem que ser todo dia, mas lembrar da situação do povo negro, olhar para a situação do povo negro é fundamental. Segunda coisa que eu ouço todos os Dias da Consciência Negra, e essa eu acho que é pior, é sobre essa que eu quero falar com vocês hoje. O negro também é racista, não é apenas o branco. Por favor, se você fala esse tipo de coisa, pare logo de falar isso. Ah, mas eu vi muitos negros cometendo atos de racismo com outros negros. Não se trata de ser racista, se trata de praticar muitas vezes a autodefesa, se trata de praticar a ideia de pertencimento ao grupo. Um negro que passou a vida inteira ouvindo que negro não presta, é possível que ele venha a reproduzir esse argumento, principalmente se ele queira se sentir, de repente, mais aceito num grupo de pessoas não negras, mas não faz dele um racista propriamente dito. Por quê? Porque o racismo não é uma atitude individual, o racismo é uma prática coletiva, o racismo é uma prática social. E a terceira coisa, e essa é que mais me dói no coração, é ouvir pessoas falando em racismo inverso ou racismo reverso. O que é o racismo reverso? Primeiramente, não existe grandes referências acadêmicas a esse termo, não existem muitos estudos sobre esse termo, talvez quase nenhum, e obviamente existem pouquíssimas evidências empíricas sobre a existência de um racismo reverso. Por isso eu vou citar a Wikipedia. Professor, você vai citar a Wikipedia? Na ausência de um bom artigo acadêmico sobre isso, eu vou citar a Wikipedia. O que diz a Wikipedia sobre racismo reverso? É um termo usado para descrever atos de discriminação e preconceito perpetuados por minorias raciais ou grupos étnicos historicamente oprimidos contra indivíduos pertencentes à maioria racial ou ao grupo étnico historicamente dominante. Em outras palavras, trataria-se do racismo praticado por pessoas negras contra maiorias brancas. Bom, por que esse conceito está no Wikipedia e não está nos manuais de sociologia, não está nos manuais de ciências políticas? Por motivo óbvio, empiricamente falando, sociologicamente falando, não existe racismo reverso no Brasil. Professor, mas eu vi um cara negro xingando um branquelo, xingando um alemão batata, ou qualquer coisa nesse sentido. Ok, é verdade, nós ouvimos pessoas negras xingando de maneira racial pessoas brancas. Isso acontece, infelizmente, com muita frequência.
Mas isso não é racismo. Por quê? Novamente, o racismo não é um fenômeno individual. O racismo é um fenômeno social e construído ao longo da história. Não é porque um indivíduo pratica atos racistas, dois indivíduos praticam atos de discriminação em relação ao branco, não faz disso um racismo. O racismo estaria presente se nós pudéssemos falar, por exemplo, em navios branqueiros que buscavam brancos na Itália, na Alemanha, contra a vontade deles, para virem ser escravizados aqui no Brasil. Existiria um racismo reverso se nós ouvíssemos falar de empresários negros que sistematicamente discriminam ou inferiorizam ou demitem seus funcionários brancos. Seria um racismo reverso se nós falássemos de um grupo de policiais que sistematicamente invadissem comunidades brancas e praticassem atos de violência contra as comunidades brancas. Esse tipo de coisa acontece no Brasil? Provavelmente não. Então é impossível falar no racismo reverso. Racismo reverso não existe. Para existi-lo precisaria ter um fenômeno social, não casos individuais isolados, que inclusive empiricamente são, não tem muita evidência de que isso aconteça. Mas então, professor, da onde vem esse termo racismo reverso? Essa seria uma ótima pergunta. O racismo reverso está muito atrelado às comunidades conservadoras. Nasce, como quase tudo aquilo que vem do conservadorismo nos Estados Unidos, ganha corpo no Brasil e parte justamente da ideia de que as políticas afirmativas criadas por estados, como o brasileiro, como o próprio estado norte-americano, para privilegiar a população negra em decorrência da discriminação estatal por parte da população branca. Do que a gente está falando aqui? De políticas como cotas raciais ou como as cotas sociais nas universidades, como se elas servissem justamente para excluir a população branca da universidade e abrir o caminho para a população negra. Isso faria sentido se de fato a população branca fosse excluída das universidades. E a população branca é excluída das universidades? Nem aqui e nem nos Estados Unidos. Mas como esse termo ganha corpo nos Estados Unidos, obviamente ele passa a ganhar corpo no Brasil e acaba sendo reproduzido, inclusive com certo ar de intelectualidade, inclusive também por pessoas instruídas. E nesse canal a gente está aqui para fazer a denúncia. Racismo reverso não existe. Pare de falar isso porque isso é uma besteira. No mais, gente, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like ou até mesmo o seu dislike e dá o seu comentário aí. Você viu muitos casos de racismo reverso? Você se sentiu vítima de um caso de racismo reverso? Deixa no comentário que eu vou responder todos eles. Forte abraço!